Graça e paz a todos, esse é o canal Cristo Sem Fronteira, meu nome é Jean. E hoje eu quero trazer mais um vídeo falando sobre escatologia, revelações, apocalipse. Antes de eu trazer o conteúdo desse vídeo, deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal se não for inscrito, ajuda o canal a se ranquear na plataforma do YouTube. Eu quero trazer algumas informações para nós. Esse vídeo está sendo feito dia 22/11/2024. Uma sexta-feira, quer dizer, ontem. Então, de ontem para hoje, nós não sabemos o que aconteceu. E eu vou trazer um breve resumo e trazer informações para todos nós sobre escatologia, revelações. O tema que eu quero trazer é a Igreja dos Últimos Dias. E eu quero trazer um versículo que está em Isaías 46:10. Presta atenção. Deus falando através de Isaías, que anuncio o fim desde o princípio. Deus anunciou o fim de tudo desde o princípio. Tudo está na soberana mão de Deus. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Profecias e profecias e profecias. Que digo, olha a palavra forte de Deus. O meu conselho será firme e farei toda, 100% da minha vontade. 100% da minha vontade. Isso é a soberana vontade de Deus. Não adianta homens, não adianta demônios caídos, não adianta anjo, não adianta o universo conspirar contra Deus. Se isso há uma permissão, Deus vai fazer conforme tudo que Ele quer. Pronto, acabou. Eu quero trazer algumas informações que eu sou pré-futurista, acredito no milênio literal, acredito no arrebatamento da igreja. A igreja não vai passar pela grande tribulação e tem vários motivos por causa disso. E eu trago Bíblia. Bíblia. Eu vou fazer um vídeo falando sobre por que eu sou pré e a igreja não vai passar. Tem versículos e versículos e motivos que Deus colocou por toda a Bíblia. E por toda a história da igreja também existem motivos. Olha, estamos num alavancar, como eu vou fazer um breve resumo aí sobre Mateus 24, também relata em Marcos, também relata em Lucas, mas Mateus 24, de uma forma muito simples, Jesus deixa do versículo 3 ao 8, para quem já viu vídeos meus, é de forma macro. E o 8 é o checkmate de Jesus com relação à forma macro. O que é Mateus 24, versículo 8? Mas todas essas coisas são o princípio de dores, não dá dores. De dores. Há um sequencial de dores e essa dores, puf, é finalizada. Eu acredito no finalizamento dessa dor, arrebatando a igreja e começando a pré-tribulação. E é notícias em cima de notícias sequenciais que vai trazer problemas para o mundo inteiro. E quando fala problemas para o mundo inteiro, eu não falo problemas, sabe, terremoto, pestes, nação contra nação, reino contra reino. Isso existe desde antes de Jesus, sim, mas agora está se levantando muito mais.
para você entender um pouco que eu estou falando, por que devemos estudar a Bíblia, estudar a história da igreja também, e analisar hoje o que está acontecendo para amanhã. Futuro. Quando eu falo amanhã, é futuro. Presta atenção. Ezequiel, guerra de Gog, Magog. E a guerra de Armagedon. Guerra de Gog e Magog é agora. Guerra de Armagedon é na segunda vinda de Jesus. Paulo traça os dois eventos muito próximos. São 7 anos. Se isso vai acontecer, como eu falei, tem vídeos meus, faz 5 anos que eu falo, guerra mundial. 25, 26 ou 27. Se for em 27, é mais 7 anos. 8 anos, 10 anos no máximo. De sociedade. De mundanismo atual. Então, vamos colocar de uma forma muito simples. Temos no máximo 15 anos dessa humanidade. Sabemos que tudo está sendo alavancado. Se você for estudar história, eu dou uma base para você. Estuda a história da época de Napoleão, mais ou menos, das grandes navegações, para cá. Você vai ver a coisa assim, gradual. A Europa sempre foi um caos. É um país querendo dominar a Europa e sempre foi assim. Sempre foi assim. Cada hora era uma época de um país querer dominar a Europa. E isso foi agravando, agravando, agravando. Eles nunca tiveram paz. A janela 1040 é uma janela onde originou toda a humanidade. Jadão, Noé, dilúvio, Abraão, os patriarcas, né? Adão. Aí no caso Abraão, Isaac, Jacó, José e por aí vai. Os 3 reis, a divisão dos reinos, tudo aconteceu ali, tudo aconteceu naquele miolo. Sempre teve guerra ali, mas nunca foi uma guerra após a outra, sequencial. Tá tendo uma guerra sequencial, alavancar de guerra. Pode perceber outra coisa sobre escatologia. Os 5 países mais assim fechados, comunistas, só tem um que ainda não está em guerra. Cuba. Venezuela começou uma rincha com o Brasil. Está sendo ajudada pela Rússia. Pelo grupo lá, terrorista, pelo grupo extremista da Rússia lá. Que sempre ajudou Maduro. Aí vem, Maduro fala que vai ajudar a Rússia. Coreia do Norte, com rincha com a Coreia do Sul, agora 100 mil homens para a Rússia. China, Taiwan, mas ao mesmo tempo China também, uma hora ataca a Rússia, uma hora pega os terrenos antigos, que eles também acham que é dele e perderam para a Rússia, vai atacar Japão também. Olha, analisa. Todos os 5 países mais fechados, só tem Cuba, que não está jogando pólvora e fogo, pólvora e fogo, pólvora e fogo, numa lenha que está verde e está amadurecendo para pegar mais fogo. Essas 2 guerras regionais se iniciou há muito tempo atrás. O sermão escatológico de Jesus fala, aí vem a ONU, estabelece em 46, 70 anos a 80 anos, no máximo 100 anos é uma geração que fala na Bíblia. Então você tem que analisar que todo o desfecho desse mundo vai acontecer no máximo entre 15 anos a 20 anos, se gerar e se
acontecer em 20 anos. Se fome, pandemia, a pandemia de 2019 e 2020 foi a primeira pandemia. O resto foi tudo regiões. 2019 para cá, encadeou esse colapso alavanco da tecnologia. Então, você estuda a Revolução Industrial. 1700, 1800, 1900, aí você vai ver. 2000, Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial, energia. Segunda Revolução Industrial, ciclo de como se fosse montadora. Ciclo de montagem. 1900, avanço de robótica em cima disso aí. Agora 2000, século 20, 21, avanço dessa robótica para substituir o ser humano com a IA. Então, tem uma série de fatores, a todos que estão vendo esse vídeo, que está encadeando e temos que ficar preparado, não se preparar. Quem se prepara nunca fica preparado. Eu quero trazer informações sobre isso aí. Vamos lá. Mateus 17, versículo... Mateus 17, versículo 24. Lucas 17, versículo 24. Porque como um relâmpago que faiscam desde uma parte do céu, resplandece até a outra parte do céu, quer dizer, vai de um lugar a outro relâmpago, velocidade da luz. Assim será também como o Filho do Homem no seu dia. Isso aqui, ele está falando do arrebatamento. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa. Está tendo reprovação de Jesus? Sim, no mundo inteiro. Perseguição está tendo. O esfriamento da igreja já está acontecendo no mundo inteiro. E essa teologia moderna, patética, que começou no fim do século passado, que é essa teologia demoníaca da prosperidade, que onde o ser humano vai para a igreja só para receber bênção, não para ter Jesus, não para ter o Espírito Santo. Aí se dividiu em 4 teologias que entrou com força: teologia coach, teologia relativista, liberal e inclusiva. Tem uma pessoa nas redes sociais que, de certa forma, já ouvi, já vi, tem livros dele, é relevante, conhecedor, mostra que é muito sábio, e ele fala, se você pegar, você vai saber quem que é, essa frase. Deus tem um lápis, você tem a borracha. Você vai saber quem que é. Ele fala que ele não estuda escatologia, e é aí que eu quero trazer as informações sobre esse vídeo. Ele não estuda escatologia, não prega escatologia, porque ele não foi chamado para isso. Então ele é herege, patético, doentio e não entendeu a palavra de Deus. Aí eu trago as informações. Você sabia que de 40 a 47% da Bíblia inteira é escatológico? Principalmente quando você vai no Antigo Testamento, que aponta a primeira vinda de Jesus, aponta a escatologia no período depois da primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Você sabia disso? De 40 a 47% de toda a Bíblia é apontando para o futuro. Tanto do Antigo como no Novo Testamento. Dos 66 livros. Sabia disso? Você sabia que 47%, mais ou menos 47% do Novo Testamento inteirinho é escatológico?
E ele não quer pregar escatologia, porque ele não foi chamado para isso. Ele e todos aqueles que não pregam escatologia é patético, vão ser cobrados. Você tem que falar, você tem que apontar. Eu estou para colocar vídeos no canal sobre o julgar bíblico. Vão ser 4 vídeos. O que é julgamento bíblico? A Bíblia quer, Deus quer que a gente julgue. É patético falar que não devemos julgar. Olha que interessante que ele fala. É interessante ele fala desse, vamos ser reprovados. O filho homem vai ser reprovado, vai. Jesus está sendo reprovado em vários lugares. As pessoas querem falar de Jesus. Os coaches hoje em dia, os palestrantes hoje em dia, falam de Bíblia. Entra na Bíblia, tira os seus próprios conceitos. Ó, uma coisa, eu vou deixar muito claro uma coisa. Toda vez que eu entro na Bíblia, eu me esvazio. Porque eu quero saber informações do Espírito Santo, não minha. Aí depois eu peço para o Espírito Santo, eu entro na Bíblia, estudo a passagem, peço informação para o Espírito Santo, pego o meu conhecimento e vamos aplicar, me ajuda aí, Espírito Santo, e depois vou em informações com relação a toda a teologia. Todas as pessoas, fundamentos, pessoas que eu creio que têm uma base teológica. Eu vou para pessoas que têm mais conhecimento que eu. Eu busco informação. Porque há 3 formas de você buscar conhecimento. Crescer na graça do conhecimento, como o Pedro falou. 3 formas de você crescer no conhecimento. Quais são as 3? Herdando, buscando e revelando. Revelação é Espírito Santo. Agora a pessoa não quer estudar escatologia? Difícil, né? Difícil. É interessante porque ele fala, na sequência desse Lucas 17, ele fala sobre os tempos de Ló, tempos de Noé e tempos de Ló. Versículo 26, tempos de Noé, e versículo 29, tempos de Ló. Tempos de Noé, geração violenta, surda. Nós não estamos numa geração de hoje? Jesus foi lá, no Pentateuco, no primeiro livro de Gênesis, buscar a geração de Noé, geração de Ló. Meu Deus do céu. 4 mil anos depois, mais ou menos, Jesus foi lá atrás. E geração de Ló, geração de amor frio. Sabe, deixando a família ser atacada, é o que o inimigo quer, ué. Perversão fria, sem vínculo familiar, sem vínculo de comunhão, falta de amor, esfriamento de amor. Por que esfriamento de amor? Porque um dia teve esse amor. É interessante porque, olha só, no versículo de Lucas 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Oh, meu Deus do céu, Jesus! 170 nomes de mulheres na Bíblia, mais de 800 passagens falando sobre mulheres, e Jesus vai falar de uma mulher que nem foi colocado o nome na Bíblia. Meu Deus do céu! Me ajuda aí. Por quê? A mulher de Ló não olhou para trás. A mulher de Ló não queria sair da cidade. Esse termo de olhou para trás e virar sal é mentira. Vai ver no hebraico o que significa de olhar para trás. O olhar para trás, ela não desapegou, ela saiu atrasada, ela não quis sair. E quando todos já estavam saindo, ela ficou, não, eu não quero deixar, ficou desnublada com o que estava acontecendo. E como se fosse assim, aquela pessoa, tem 2 tipos de medrosos, né? Aquele medroso que quando vem a situação fica com medo e para, fica estático,
E aquele medroso que fica estático e fala assim: ei, levanta, levanta, e levanta e sai fora. E ela simplesmente olhou, ficou estática e o negócio foi acontecendo, ela sem força e virou sal, ué. Ela não olhou para trás e foi um ato de mágica de Deus e fez ela virar sal. Vai ler o texto em hebraico, tradução em hebraica. Ela ficou apegada com a situação e não se moveu como os outros estavam se movendo. Como eu falei, você estava num caminho da roça. Vamos olhar um termo aqui, caminho de roça. E nesse caminho de roça a pessoa cai e fala: eu quero ficar aqui, eu não consigo levantar, minhas pernas estão tremendo, bambeando. O que está acontecendo? E os outros, vem, de repente vem, já era. É igual uma bomba. Puf, puf. Foi indo, até chegar nela. Os outros já estavam lá na frente. Os outros, no contexto do texto. Ló, suas filhas, os anjos, Abraão. Estava tudo lá na frente. Como esse relevante das redes sociais e outros, que não fala de escatologia, nós que somos crentes genuínos, temos que falar. Eu falo na cara dele. Que Deus dê essa permissão de apontar, tanto ele como qualquer outro. Vamos para a Bíblia. Bíblia é minha base. Se for o seu achismo e o meu achismo, joga no vale da descarga. Só serve para essas duas coisas. A1 ou A2. E eu falo mesmo. A importância de estudar escatologia. É aí que eu quero trazer. Primeiro, é um dos temas centrais da doutrina cristã. Eu só vou colocar os versículos. Mateus 24, 35. Mais de 300 referências na volta de Jesus. Você quer saber quantas referências teve no Antigo Testamento falando de Jesus e falando, apontando Cristo, tanto na primeira vinda, como na segunda vinda? 333. 109 foi apontando para a primeira vinda. Os outros 224 é apontando para a segunda vinda. Quase, praticamente o dobro, apontando para a segunda vinda. E esses patéticos nas redes sociais que querem resultados, então Paulo também joga no vaso da descarga, com todo respeito, mas Paulo não serve hoje em dia. Por que não pregam o Novo Testamento? Por que soltam versículos de paraquedas? Ou melhor, soltam sem dar o versículo? Porque eu não gosto desse tipo de pessoa que fala assim: tá escrito na Bíblia isso, tá escrito na Bíblia aquilo, tá escrito na Bíblia. Não, meu caro, vai ler Bíblia. Eu gosto de Bíblia. Ler Bíblia. Dá o versículo. Tô dando o versículo para você. Vai ler. Vai estudar. A importância de estudar escatologia. Primeiro ponto eu passei. Segundo ponto. Serve de alerta para o povo de Deus. 1 Tessalonicenses 5, 2. Alerta. Jesus está na porta. O arrebatamento vai acontecer. Terceiro, aponta para a Trindade, o Deus triuno. Apocalipse 21, 23. Aponta para o Deus triuno. Deus trino na Bíblia inteirinha, de capa a capa. Tanto o Pai aponta para Jesus, tanto o Espírito Santo aponta para Jesus. 4. Aponta para o cumprimento da promessa. Qual que é a maior promessa de Deus através de Cristo Jesus, o Evangelho de Cristo? Salvação. Se as pessoas hoje vão para o inferno é porque não aceitou a graça. Ponto, acabou.
E o maior sofrimento, eu falo isso faz muito tempo, o maior sofrimento daqueles que estão no inferno não é por causa do pecado. O maior sofrimento daqueles que estão no inferno é porque não aceitou a graça através de Cristo Jesus. A salvação é pela graça, mas não é de graça. Existe uma renúncia nossa, Mateus 16. Renuncie, pegue sua cruz, me siga. Não é seguir sua vontade, não, é seguir a vontade dele, estabelecida no Pai. Porque ele e o Pai é um só. Aponta para o cumprimento da promessa, 2 Pedro 3,9. Enfatiza a soberania de Deus, do Deus Trino, Apocalipse 1,8. Estou dando a referência para você estudar. Deve produzir esperança, deve pregar escatologia e deve produzir esperança, porque aquele que perseverar até o fim será perseverança. Tito 2,13. Deve conduzir a pregação do Evangelho. É obrigação a pregação do Evangelho. Mateus 24, versículo 14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. E quando fala em nação aqui, as pessoas falam, nossa, mas tem nação que não está sendo pregada. Meu Deus do céu! Quando simboliza que nação é etnia. Não é nação de nação de nação. Oh, o Islã está sendo pregado o evangelho. Quantas janelas 1040 lá estão se convertendo para Cristo Jesus? Há uma diferença entre israelitas e judeus. Existem israelitas de tudo quanto é jeito. Nossa, nas redes sociais ensina tanta coisa, pessoas que moram lá, pessoas que vão lá diariamente, 2, 3 vezes por ano. Tanta coisa que é ensinada e o ser humano dentro da igreja fechado, com medo de ir para o inferno, querendo só bênção de Jesus, pegando o bastão, o microfone, só falando de vitória. Agora é só vitória, agora é só vitória. Você sabia também, como eu falei, 47%, 50% do Novo Testamento é escatologia? Você sabia que só tem 3 cartas que não falam da segunda vinda de Jesus? É a segunda carta de João, a terceira carta de João e Filemon. Sabia disso? E as pessoas não querem pregar escatologia. E as pessoas estão no soco a peneira. Porque a igreja hoje moderna é legalista, colocando padrões doutrinários humanos, e sendo que Jesus falou. O que Jesus falou? Em João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Não, o ser humano quer colocar mais leis, legalidade, mais legalismo, mais lei. E Jesus quer abolir a lei. Abolir a lei não quer dizer que não tem que ter ordem e decência. Não quer dizer que o culto tem que ser baderna. Não, tem que ter uma coerência o culto. A base do culto é a palavra de Deus. O que está sendo falado, está sendo mostrado, louvado, orado, desde o começo do culto. Até a palavra é de baixo para cima. A palavra vem de cima para baixo. A palavra é para nos corrigir, nos exortar, nos ensinar, nos educar. Essa é a base da palavra. Educa, ensina, exorta, corrige. Para a gente compreender que temos que voltar para o GPS. GPS, a Bíblia é um GPS para nós. Opa, estamos desviando, volta, opa. Porque existe um caminho, a verdade, tem vários caminhos, mas um caminho é o verdadeiro. Existe só uma verdade e só um que traz a vida eterna. Se chama Jesus. Tem outro também, muito conhecedor, e não só ele, mas outras pessoas em si, que fala nas redes sociais abertamente. Um dos, para mim,
Já vi vídeo dele, lives dele, assim como desse outro, um é arqueólogo e é pastor de uma igreja aí que é herética, é seita, e o outro que é muito conhecido nas redes sociais que candidatou a presidente, se candidatou a prefeito agora de São Paulo. Esse cara também, para mim, você tem que saber filtrar o que ele fala. O que esses três falam. O que é arqueólogo, a parte de arqueologia, ele é top. Eu tiro o chapéu para ele. Tem muito conhecimento. Agora, quando entra na Bíblia, nossa, escorrega na maionese, na manteiga, nas frutas, na banana, nem tudo quanto é lugar. É igual esse outro aí que candidatou para prefeito. Porque a Bíblia diz o seguinte, a Bíblia deixa bem claro, o sincero vai para o céu, o ateu sincero vai para o céu porque ele foi sincero com Deus. Não, mas aí vamos dar, o que está escrito na Bíblia? Ó, o que está escrito na Bíblia em 1 João 5,11? É Bíblia. Bíblia, meu irmão, minha irmã e aqueles que estão vendo esse vídeo. É Bíblia, não sou eu. É a palavra de Deus. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida eterna está em Cristo Jesus, Filho dele. Vou colocar, vou deixar aqui. Vou deixar aqui. Se você tem um filho, tem a vida eterna. Se você não tem um filho, acabou. Esse que é o problema. Eles pegam João 3,16, mas não completa com 17 e com 18. A patrística, as pessoas usadas muito por Deus na história da igreja, pregava os 3 versículos. Não soltava só um. Todo mundo sabe que Deus é amor. E em 1 João 4, tem um relato ali inteirinho falando sobre o amor de Deus, que Deus é amor. Mas só quem tem um filho tem a vida eterna. Tá aqui, não sou eu não, hein? Então, o bonzinho vai para o inferno, o malzinho vai para o inferno, o meia-boca vai para o inferno, eu, tu, eles, nós, eles são condenados ao inferno, mas só aquele que entregou a vida para Cristo como Senhor, como Salvador, que vai para o céu. Seja malzinho, meia-boca, bonzinho, o que for, tem que ter Jesus. Se não tiver Cristo, já era. Ah, mas até o fim da vida. Aí a escolha é sua. Porque a minha vida está em Cristo Jesus e eu sei que o Espírito Santo testifica e está dentro de mim que eu tenho a vida eterna. Eu sou errado, patético, tenho muitas falhas, sou pecador. Deus tem misericórdia de mim porque eu sou miserável. A cada dia busco Ele, tenho os meus efeitos, mas eu sei que o sangue de Jesus me purificou. Eu tenho a vida eterna. Então você tem que ter essa convicção. Paulo fala para Timóteo, depois você busca lá, versículo, para Timóteo, depois você busca. Toma posse da salvação, tenha convicção do que você... Mas essa convicção não é só falar, é também agir. É um estudo sobre as últimas coisas e das coisas futuras que vão acontecer. Trata-se dos eventos que antecede o cumprimento final, a conclusão, o desfecho final de Deus, de Apocalipse 22. Com o fim da presença, da era e do início da era vindoura, da eternidade, condenação para quem não aceitou e eternidade e vida eterna junto com ele para quem aceitou. A concretização de toda a profecia e o seu cumprimento, o checkmate de Deus. Se você vê, passa a ler todo o evangelho com a seguinte informação: checkmate. O que é checkmate? Não há mais movimentação sua. Toda vez que Jesus fala, ele dá um checkmate. E esse checkmate não tem como você mover. É do meu jeito.
todo mundo que ficou de frente com Jesus, Jesus deu um checkmate. A maioria aceitou. Só o jovem rico e dentre outros aí, como, vamos supor, os 10 leprosos, só um voltou e adorou Jesus. Ah, mas por que Jesus aceitou? Porque Jesus é Deus. Os outros 9 só tiveram a cura. E eram judeus, porque o 10º, que é esse que voltou, era samaritano. A própria Bíblia relata isso. Vai lá estudar. Palavra por palavra, versículo por versículo. Procura também aplicativos e, dentre outras coisas, exegéticas com relação à palavra, a origem da palavra, tanto em grego, hebraico, para você entender que, às vezes, o que está escrito ali é uma forma compreensível da nossa época. Mas você tem que esvaziar para você entender o costume daquela época. Existe um costume daquela época, uma maneira de entender a Bíblia. É isso que eu quero trazer para vocês sobre informações sobre escatologia. Existem várias vertentes. Eu sou pré-tribulação. Eu não creio que a igreja vai passar. Tenho no mínimo 5 motivos. E é isso. Esse é o vídeo para a gente se alertar, para a gente se preparar. Presta atenção que não devemos buscar quem vai ser o anticristo, quem vai ser as duas testemunhas. Temos que estudar sobre isso aí. Mas não interessa quem vai ser. O que a gente tem que buscar é: estamos preparados? Já está o espírito no maligno dominando sobre todo mundo, como 1 João 5,19, que o mundo já está no maligno. O mundo Deus já condenou, o sistema do mundo, a terra já foi condenada por Deus desde Gênesis 3. Ele vai refazer tudo de novo. Mas você está preparado? Está preparado para isso? Outra informação para mim te dar o desfecho desse vídeo. Apocalipse também você tem que entender que existem alguns parâmetros de Apocalipse. Apocalipse 1, 3, Jesus se revela e traz informações sobre as 7 igrejas. Mas existe mais de 7 igrejas? Sim, mais de 7 igrejas naquela época. Jesus trouxe informações de 7. Mas existe a igreja de Tessalônica, existe a igreja de Colossenses. Mas Jesus escolheu 7 que estavam, de certa forma, se destacando. Do Apocalipse 4 ao 5, João é levado aos céus, ao terceiro céu, como aconteceu com Isaías, como aconteceu com Paulo. Mas João foi revelado. Paulo não pôde revelar em 2 Coríntios 12. Mas João foi revelado. E teve um refrigério, de certa forma. Aí depois vem do 6 ao 8. Por que do 6 ao 8? Do 6 ao 18, perdão. Do 6 ao 18. Que existe os 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, juízo sobre a terra, os 3 tipos de juízos sequenciais. Aí terá os 7 anos, do 6 ao 18, quando começar a abrir os 3 tipos de juízo. João vê os 3 tipos de juízo sendo abertos. João está no céu, depois volta para a terra. Aí depois começa em Apocalipse 11, 12, João na terra, vendo o que está acontecendo na terra com relação a tudo que Deus programou desses 3 tipos, 777, dá 21. Aí vai ser os 7 anos. 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, depois o checkmate de Deus. Você tem que ver que existe uma sequência. Deus não faz nada em baderna. Nada. A segunda casa será maior que a primeira. Abacuque fala sobre aviva, meu povo. Então,
Deus vai trazer avivamento. E o que é avivamento? É trazer de volta o que está morrendo, o que está podre. Isso é avivamento. Mas para trazer avivamento existe o sequencial. Por toda a Bíblia, por toda a história da igreja, Deus não é eu e você com a nossa psique, mentalidade. Reforma, restauração, arrependimento, avivamento, salvação, arrebatamento da igreja, checkmate de Cristo. Acabou a graça. Acabou as 3 funções do Espírito Santo. E veio convencer do pecado, da justiça e do juízo. É uma função do Espírito Santo. Uma. O Espírito Santo tem mais 2 funções. João 14 e depois João 16, depois desse versículo. A dica aí. Tem 2 vídeos no canal eu falando sobre as 3 funções do Espírito Santo. Vou colocar na descrição. E também a playlist sobre escatologia, os 5 vídeos que eu fiz, os vídeos que eu coloquei de outros canais, salvado, né, linkado para o canal, que eu achei muito interessante também. Eu busco também informação, eu busco estudar escatologia, eu busco estudar, ouvir de redes sociais, mas Bíblia aqui, ó, que nem tá a Bíblia como aplicativo para mim aqui, ó. Bíblia, né? Bíblia aí, ó, que nem eu apertei aí, ó. A Bíblia tá aí, ó, como aplicativo pra vocês verem. É um aplicativo, é um programa no computador. Mas tem que ter Bíblia, tem que ler Bíblia. Se não ler Bíblia, não aprende. Lê Bíblia, anota, escreve, tá aqui, ó, informação, ó. Informação. Informação, você tem que buscar informação. Buscar conhecimento, herdar conhecimento e revelar conhecimento. É isso aí. Assim que funciona. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal se não for inscrito, ajude o canal a se ranquear na plataforma do YouTube, não esquecendo que honra e glória somente para Cristo, porque tudo vem dele e tudo volta para ele. Até os próximos vídeos. Bye, bye.